Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, hoje, então, nós vamos fazer um segundo papo, eu e o meu marido, falando sobre um pouquinho aí as diferenças culturais entre Brasil e Austrália, tá? Hoje nós vamos focar um pouquinho mais na comunicação, como que os australianos lidam entre eles, em termos de conversas ou amizades, e aí eu vou, para a gente mostrar para vocês o quão diferente é do Brasil. Algumas coisas são muito parecidas, outras não. Vamos ver, então, algumas curiosidades também, tá bom? Então, se você gosta desse tema, tem interesse por saber um pouquinho sobre a Austrália, fica até o final. Eu sou a Cristiane Sena, você está no 50 Mais com Cris, nesse canal de troca de informação e experiências. E, gente, eu estou tão feliz hoje por causa do meu cabelinho. Nossa, hoje funcionou. Nem vou falar muito, senão ia ficar todo escangalhado, todo quebrado. Tá bom? Vamos lá? Não se esqueçam antes, deem um like, que é muito importante para o meu trabalho. Tá bom? Vamos lá. Olá, pessoal. Olha aí. Hi, darling. Can you say again? Hello. Now I can hear you. Something was flat. That's okay. Are you okay? Yeah, everything's fine. Okay. So Yeah. let's start it then. Pessoal, olha só, então, nós vamos começar a falar sobre as coisas que a gente tem em comum, né? Com relação à comunicação, principalmente entre nós e amigos, famílias e tudo mais. E aí, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que o australiano, quando ele decide, quando ele é amigo mesmo, que nem a gente. Ele é de dar a roupa do corpo, ele é de ajudar a qualquer coisa que o amigo precise. E uma das coisas que eu quero falar com ele é sobre as mudanças de casa. Então, por exemplo, se você está mudando de casa, você mora sozinha, ou até mesmo casada, com alguma namorada, e você vai mudar de casa para levar todas as suas coisas e tudo mais, que normalmente demora um dia inteiro para chegar tudo, né? Os australianos, eles combinam com os amigos de fazer como se fosse assim um churrasco. Cada um leva um pouquinho de bebida, o que está mudando normalmente fica com a parte mais cara, e aí eles ajudam os amigos a levar. Então, os amigos oferecem os carros, eles combinam um sábado no domingo, por exemplo, e ajudam esse amigo a fazer toda a mudança. É muito legal isso. Lars, I was telling that when Australian people, they are very friend, when they have one friend that they consider a lot, that are able to help this person with everything, especially when if they are moving for another house and they need to take all their stuff from the house, they used to arrange some friends to help them. And then each one of the friends can help with their car, or they can organize a barbecue that some of them can take beers or any alcohol. Yeah? Is that truth? Yeah? Yeah, I mean, either they invite them over for a barbecue. It's a whole day event, and they buy beer, or they take them to a pub after they've done the event, which is moving house, or hey, I need you to help me fix my car. So one of my friends, for example, who knows how to fix cars, he comes over and helps me fix whatever needs to be fixed, and then we have a barbecue or lunch or whatever to say thank you. Yeah, and what I explained to them, Lars, is this is very common that we have in Brazil. When we are friend, we consider that person as a real friend, and then we are able to do whatever needs to be done to help this person. Ele falou que, inclusive, não precisa ser necessariamente só mudança, né? Qualquer coisa, se um amigo precisa de um outro amigo para ajudar num carro que quebrou e alguma parte da casa que precisa arrumar, eles se organizam, porque assim, aqui na Austrália é muito caro todo o serviço manual, né, gente? O serviço braçal. Então, é muito melhor a pessoa, ela mesma, resolver e arrumar as coisas da casa do que ela contratar um técnico para fazer isso. E aí, às vezes, eles se reúnem. É até um motivo para ficar junto dos amigos. Eu acho muito legal isso. É muito parecido com a gente. I just said to them, let's explain basically what you said. And then, let's keep going on, okay? I forgot to put the timer. Oh, gosh. Eu esqueci de colocar o tempo, gente.
Ó, então, let's talk about Australians and Australians, between them, girls and boys. One thing that I knew, Lars, from other people, not from Australian, from other people that they are not Australian, they say to me, they said, look, I've seen that some Australian men, they are not very interested in Australian women or women, because for Australian men, the women, they are very bossy or they are very independent. So usually, especially a mature man, they prefer to deal with Asian girls, another type of person that it's more, let's say, they can control a little bit better than just have a bossy person around them. Eu estou perguntando para ele, estou falando para ele que é assim, a australiana mulher, entre o australiano a mulher e o homem, o australiano, ele tem uma certa, como dizer, ele não gosta muito de se envolver com a australiana mulher, porque normalmente a australiana, ela é muito independente, ela é muito mandona, ela tem a vida dela, ela tem o dinheiro dela, ela tem o trabalho dela, então, até para eles se chegarem e um paquerar o outro, é uma coisa assim que o australiano, ele não sabe fazer muito bem. Another thing, Lars, is to approach, the men approach, it's a little bit difficult for Australian. Is that correct? I heard that they say, oh, if I am rude, the Australian can be very rude to me. Or if I am very, I don't know, naughty or something with this lady that I'm interested, if she's Australian, she can become offended, she can be, so they prefer don't try to get together. Is that correct, this? So which question are you asking me? Because you just mentioned two questions there in one. No, between Australian men and Australian women, usually they are Australian men, they are very interested in Australian women in any situation, or they prefer other types of women, especially the Asians ones. No, it's up to the individual. It's up to the individual to, I mean, it depends who, for example, if the situation is that he is dating a non-Australian and he likes that person, he'll date that person. But the thing is, what I've noticed is with not Australian Asians, for example, but Asians, Thai, Filipino, for example, they are more hands-on with, I want to take care of my man. You know, okay. Australian women are a bit more I see Australian women as being very independent. So for you, for your conception, they are not very bossy. They're not bossy, they're independent, and they're not like Latino women who are very, I guess, very passionate. Ok. Ele falou que, na experiência dele, isso também, gente, é muito certo. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Isso tudo que a gente está falando é uma percepção minha e a percepção deles. Não quer dizer que é a verdade que prevalece, tá bom? Mas, de qualquer forma, ele disse o seguinte, que normalmente as asiáticas, que não são australianas, né? Que vieram para cá recentemente e tal. Não aquela asiática que veio pequenininha e que hoje é uma mulher e que é mais australiana do que asiática. Ou a latina também, no meu caso, por exemplo. O que ele diz é que nós somos mais carinhosas, a gente sabe cuidar melhor. Então, para o australiano, isso é interessante, para o australiano homem, né? Porque a australiana, ela não é assim. I just said, Lars, that the feeling that I have is, for some men, Australian men, they think that Australian girls, they are not very affectionate like Asian girls or Latino girls, right? Not necessarily. I mean, if I look at Asian women compared to Latino women seem to have more passion. Asian women, I don't know if it's about passion. Sometimes what I see is they can be, I guess it's hot and cold, but even though they're cold, they still like to do things for their man more so than Australian women, because Australian women are more independent and they do things for us,
but it's not as if they would do it 24/7 because they're like, hey, you can get that, Ok. I'm not your slave. É. It's not about being a slave, it's about being a couple and doing things for each I other. understood that. I'm gonna explain to them. Ele fala que, por exemplo, para ficar um pouco mais fácil de explicar, a impressão que dá para o australiano é que a australiana ela é muito independente. Então, ela não vai ter tempo para ficar cuidando do maridinho dela, porque ela tem as coisas dela. Já para ele, para o Lars, pela experiência que ele teve, que o Lars sempre teve relacionamento com mulheres que não eram australianas, poucas as australianas que ele teve relacionamento. O que ele já percebeu é que com as latinas, com o brasileiro, por exemplo, com as asiáticas, elas cuidam mais, elas dão mais esse tempo. Então, elas são mais carinhosas nesse sentido, que elas se doam mais do que a australiana. Ok. I already explained to them, darling. Let's keep going on. If a Australian girl, she feels that someone is stalking her, someone is following her, someone is calling her, no, stop, and she doesn't like this guy, and the guy doesn't stop, she goes to the police to try to solve this problem, right? Yeah, well, I mean, not just a woman. If I get stalked... No, let's focus in women, okay? No, in general, hang on a moment. Forget the sex of the person, male or female. If someone is annoying you or someone is stalking you, you go to the police sit you down, they say, what happened? You tell them, they say, okay, make a statement. So you fill out a piece of paper, you write exactly what happened, you put your details on there, your name, your address, etc. And they stamp it and they say, okay, you filed this, we will get back to you when we have further investigated it. Ok. Na verdade, ele diz assim, ele acabou de dizer que não é só a mulher australiana, mas é em geral aqui na Austrália, e realmente é assim, gente. Se a gente, como pessoa de qualquer gênero, se sente seguida por alguém, se algum cara começa a te perturbar, começa a ligar para você sem parar, você se sente que você não está sendo protegida, você pode ir para a polícia e explicar, olha, está acontecendo isso, esse cara não para, ou essa mulher, e a polícia abre um inquérito, abre uma investigação, na verdade. A polícia vai investigar. E aí eles pedem todos os dados, o seu endereço, o seu telefone, os dados sobre a pessoa, né? E isso aqui acontece. Diferente do Brasil, que para você conseguir chamar a atenção da polícia, você precisa chegar lá toda quebrada, com sangue e osso aparecendo, aqui você não precisa. Basta você falar que você não está se sentindo à vontade, porque essa pessoa está te perturbando, a polícia já começa a investigar. E isso eu acho que é incrível, assim, eu acho muito legal isso aqui. Ok. O próximo tópico é a comunicação gestual. Lars, we are talking now about gestual communication, that I use my hands. So at the beginning of our relationship that I was doing this, I don't care. And then you are looking at, what is that? What she's doing? That you have washing hands, like I don't care anymore. So it's just with you, I wash my hands. And we basically say, let's go. We need to go. We don't need to use our voice, just with gestures. Right. Yeah, go ahead. Yeah. No, I mean, in Australia, it's wash your hands. I mean, like if someone has annoyed you so much and you don't want to talk to them or you don't want to have anything to do with them, it's like, that's it, no more, nothing, nada. Yeah, but this one, you didn't know this one, right? You didn't know that one. No, I've seen some people do it in Australia, but it's a different meaning. But which meaning? Do you know? That I don't know. I've seen people go. Ele falou que é assim, ele conhece, por exemplo, fazer isso, que quer dizer, não conte comigo mais, estou lavando as minhas mãos. Ou, né, fazer assim quer dizer, vamos embora, ou vamos embora. Isso ele conhece. Agora, o não quero nem saber, quando eu brigava com ele e fazia isso, ele ficava
completamente perdido. O que essa louca está fazendo? Era muito engraçado. E ele fala que ele já viu umas pessoas fazendo assim, mas na Austrália ele não entendeu ainda o que isso significa. Ok, now to finish, because we need to keep it going, ok? Superman. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, agora sobre as expressões em inglês. Let's talk about the expression in English that for Brazilians doesn't make sense. Vou falar sobre algumas expressões no inglês que, para a gente, do jeito que a gente é ensinado, quando a gente vai usar na realidade, não faz muito sentido. Então, vamos começar. Eles não têm uma definição da palavra saudade, por exemplo. O mais próximo de saudade que eles têm é a expressão I miss you, que quer dizer, para o Brasil, eu sinto sua falta. Então, para nós, sentir falta e saudade é um pouquinho diferente. Pelo menos para mim, tá, gente? Estou falando do meu ponto de vista. I'm talking about the difference of I miss you to saudade, Lars. Right. That I But miss you must have, I mean, I miss you means I miss eu you. sinto falta. If you're writing a letter or you're talking on the phone, you say, No, I miss you. It's very precise. It's like, I miss your company. But we have saudade. Saudade is not just you. I miss your smell. I miss your skin. I miss your voice. I miss everything about you. It's much more than I miss. We have saudade. No, I miss you means we never, in English, we never say, I miss you because of this. Some people might. I understand, darling. That explanation that I said to you is our explanation in Portuguese. For us, I miss you means eu sinto a sua falta. I miss you, your person, your company. For us. When we say saudade in Portuguese, it's much more than that. No, but I miss you means, I mean, it can mean 1,000 things. Yeah, exactly. But it has to be something precise. Saudade automatically is everything. But then, okay. But then it gets complicated. We're more specific. We usually but say, Portuguese is complicated, darling. Português é muito no, complicado. we usually say, I miss you. Português. Não tente entender português. Don't try Hang to. on. We usually say, I miss you. Because the other day this happened, and I was thinking of you, and you're not here, so I miss you. Yeah, so but we tell the person. This is for English. Yeah, but we tell the person why we miss them. Exactly. When we try to understand I miss you in Portuguese, saudade is much more than I miss you. For us. Right. Ok? O que eu estou falando é isso, né? Que eu sinto falta de você, normalmente, para o português, para o brasileiro, que eu também estou falando por mim, tá, gente? Quer dizer, eu sinto falta da sua companhia, eu gostaria que você estivesse aqui. Já o saudade, eu tenho saudade de você, para mim, é tudo, é sentir saudade da sua voz, do seu cheiro, de ter você aqui perto, sabe? A saudade, ela é bem mais ampla e mais profunda do que simplesmente eu sinto falta de você. É o que eu entendo e é o que eu sinto que no inglês não tem essa diferença. É simplesmente só I miss you, eu sinto falta de você, que a gente traduz saudade. Ok. Now, to finish, agora para terminar, gente, que infelizmente a gente quem tem que acabar aqui, algumas outras expressões. Por exemplo, o australiano, ele não sabe explicar o inglês dentro de uma explicação gramatical. Então, por exemplo, eu pergunto para o Lars, por que é on the bus, on the train and in the car, and not on the car? Eu queria uma explicação gramatical, mas eles não sabem, eles falam, porque é assim e é assim que a gente tem que falar. I was telling them, Lars, that it's difficult for you guys, Australian, to explain grammatically all the rules of English. So why on, and in some places is in, right? So that's the difference in Brazil. In Portuguese, everybody learns since the beginning. So our family,
our friends, they can explain exactly the same. Like in Australia, usually who explain grammatically is not your mom, your dad, or your friends. Usually is your teacher at the school. Correct? The teacher at school will teach us grammatically. However, if, like, for example, if my parents knew or they were taught the right way, they would teach their kids the grammatic way. However, a lot of times we do it the minimalistic way. We really don't want to spend time for half an hour explaining to somebody why this is this and this is that. If you're on the bus, you're on the bus, and someone says, "Well, how come we're in a car and we're not on the car?" Well, I don't care. It's an automatic thing. We put things in sentences. We put things in situations. We say things in situations that is automatic. So it's kind of like if you do things 1,000 times, you get used to it. So it's an automatic. We know exactly where to say it and where to put it. Yeah, so we don't have to explain. It is the way that I explain to them. Usually who explain grammatically is the teacher at the school, because if you depend on your mom, on your dad, or your friends, they are not going to be able to explain this way. They're going to explain not necessarily. that you just said. I would say about maybe 70 to 80% of parents out there can't really explain grammatically why something is said. There's 20% who can. Essa explicação, gente, em inglês, é porque assim, a gente usa a preposição. On é quando você está dentro de agora, como é que é bus em português? De um ônibus. Quando você está dentro de um ônibus, é on the bus. Quando você está dentro de um trem, é on the train. Se você está dentro de um carro, não é on the car, é in the car. E aí eles não conseguem explicar o porquê. Para você ter essa explicação gramatical, a sua professora da escola pode te explicar, mas não o pai ou a mãe, eles não têm esse hábito. Claro, deve existir, né, gente? Porque muito pai e mãe também deve ser professor, então eles devem explicar isso dessa forma. Mas, em geral, não é assim. Para terminar, Lars, we need to go. Yes. A última coisa que eu acho incrível, que eu também não entendo por que eles falam assim, é que assim, a gente aprende no inglês que going é eu vou daqui para aquele lugar. Coming é eu venho de um lugar para aqui. Então, é o oposto. Se ele está na porta de casa e ele me chama, Cris, vamos, e eu estou no banheiro, por exemplo, terminando alguma coisa, ele fala, come, Cris, e aí eu tenho que dizer, yeah, I'm coming. Então, assim, como que eu vou dizer I'm coming se, na verdade, eu tenho que ir até ele? Eu tenho que sair do banheiro, atravessar a casa e ir até a frente da casa. Então, logicamente, seria eu estou indo até você. Indo até você é I'm going, mas não é. Essa situação específica, é errado falar I'm going. A gente tem que falar I'm coming, que seria o oposto. E aí dá um bug na nossa cabeça, porque não sei se a gente eu não me lembro de quando eu fiz o inglês no Brasil de ter aprendido dessa forma. Então, eu aprendi aqui com e para mim não faz sentido até hoje. You know that because I always talk to you about that, the coming, that doesn't make any sense to say, okay, Lars, I'm coming. No, I should say, I'm going because I'm going to you, to see you. No. I'm going. When you say, are you going? You're going to a physical place. When you talk about people, a person, then you say, are you coming? So if I'm at a party already, if I'm sitting in a chair at a party and I'm waiting for you and I call you on the phone, I say, are you coming? Yeah, I'm coming, because they know where are you coming to the party tonight? Yeah, I'm coming. You don't say, are you going to the party tonight? You asking the person, are you coming, makes sense, because you are there, the person has to go to you. So for you who is there, the person is coming. Right. The person should answer you, yes, I'm going, because this person has to leave the house, get a car,
going to you. No. If it's two people, it's I'm coming. The answer will be, yeah, I'm coming. He's taking the coming and he's emphasizing the coming. I'm coming. I know, like repeating. But yeah, you're correct. I'm coming. But if I'm sitting at home with you and you say, are you going to the party tonight? Yeah, I'm going. Yeah, I'm going to explain that to them. Yeah. O que ele fala que é assim. Quando ele, por exemplo, se ele está no telefone em algum lugar e eu estou indo encontrá-lo, ele vai me perguntar, Cris, você está vindo? Cris, are you coming? Aí eu respondo, yes, I'm coming. Aí eu vou responder, sim, eu estou vindo. O que para a gente não faz sentido, teria que ser, yes, I'm going. Agora, se os dois estão juntos, e aí ele fala, are you coming tomorrow? Você está indo amanhã para aquela festa? Are you coming? Que eles normalmente falam, você está vindo comigo? Quer dizer, você vai comigo? Are you coming tomorrow for the party? E aí a gente fala, yes, I'm coming. Eu estou indo. Mas, yes, I'm coming. No, you can't say I'm coming. Are you coming to the party tomorrow? I have to say, yes, I'm going. Normally you would say, are you going to the party tomorrow? Because when you say I'm coming, you are eu vou corrigir, already at the party. Yes, I'm gonna correct. Então é assim, ele vai perguntar, are you going to the party tomorrow? Você está indo para a festa amanhã? Aí eu falo, yes, I'm going. Mas nós dois juntos conversando. Agora, se ele está num lugar e ele está perguntando para mim se eu estou indo até ele, então ele vai falar, are you coming? E aí a nossa resposta tem que ser, yes, I'm coming. I would like to say... E em português não faz sentido, mas no inglês é errado falar diferente. Né? I would like to say... Se vocês conseguirem entender, gente, a gente está meio que dando um bug aí na cabeça de vocês. All I'm going to say is, all I was going to say is that what I'm saying, don't hold it against me. It's only my opinion of what I think that is. If it's correct or wrong, I have no idea. Okay, because I just say it. So I don't want to be held in a court of law. Very smart. All right? Very smart. Okay, I'm going to explain to them now. Ele falou assim, olha, gente, isso é a minha opinião, que é o que eu acho que acontece, é assim que eu explico, é assim que eu entendo. Ele falou, isso não quer dizer que eu ajo corretamente, isso não quer dizer que existam aí outras pessoas que falam inglês e que tem uma forma de explicar melhor o porquê disso. Yeah, well, that's it. Yeah. But Lars, much better in English than Portuguese, darling. Eu falei para ele que é muito mais fácil o inglês do que o português, porque o português, para a gente explicar tempo verbal, como é que eu vou fazer isso, gente? Because the Portuguese want to overthink things. Okay. They want to make things too complicated. Olha, eu estou vendo one light. I can see one light coming from the God in your face. Eu falei para ele que eu estou vendo uma I'm very godly. Can you see that? Dá para ver a luz? I had God with me all the time. Vindo do céu para ele. Aí eu costumo dizer que ele é o Santo Lars. Saint Lars. Saint Lars. Saint Lars. Só Deus é que sabe esse santo que eu tenho na minha vida. Oh, Senhor. Darling, we need to go, okay? Thank you very much. But are you coming? Or are you going? No, I'm coming. I'm coming, okay? You're going, coming. Gente, muito obrigada. Lars, I don't know either. Gente, muito obrigada. Não se esqueça de dar um like, compartilhar. E se você tem mais interesse em saber sobre essas diferenças engraçadas e coisas incríveis que acontecem, se inscreva no canal, tá bom? Deixa um like, vai ajudar muito no meu trabalho, pessoal. Lars, kiss, darling. Tchau. Bye-bye. Tchau, gente. Obrigada. Sayonara. Goodbye. Tchau. See you later.